a independência do Brasil. Com a partida de Dom João, os portugueses tentaram transformar de novo o Brasil em colônia de Portugal. Para isso, queria que Dom Pedro voltasse para Lisboa, mas no dia 9 de janeiro de 1822, José Clemente Pereira entregou um abaixo-assinado a Dom Pedro, com mais de 8.000 assinaturas pedindo que o príncipe ficasse no Brasil. Então, nesse dia, 9 de janeiro de 1822, também ficou conhecido como Dia do Fico, porque Dom Pedro, respondeu aquela abaixo-assinado com a seguinte frase: como é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. Por isso ficou conhecido como Dia do Fico. Decisões importantes de Dom Pedro. Dom Pedro nomeou José Bonifácio de Andrade e Silva para o cargo de ministro e decretos importantes foram aprovados. 3 decretos aqui. A não execução de qualquer ordem vindo de Lisboa sem o consentimento de Dom Pedro, ou seja, tudo que fosse ordens, que viesse de Lisboa, só se fosse liberado por Dom Pedro para poder ser realizado. A concessão do título de defensor perpétuo do Brasil ao príncipe regente, esse foi um título que Dom Pedro recebeu como defensor perpétuo do Brasil, e a proibição da entrada de tropas portuguesas no Brasil. Quando voltava de Santos para a cidade de São Paulo, junto ao riacho do Ipiranga, encontrou-se com um mensageiro que lhe entregou documentos de Portugal, que pedia a volta dele imediata, exigia mesmo. E 2 cartas, uma de José Bonifácio, que era o conselheiro de Dom Pedro, e da esposa de Dom Pedro, a princesa Leopoldina, aconselhando-o a proclamar a independência do Brasil. Dom Pedro, após a leitura, exclamou: independência ou morte. Era o entardecer do dia 7 de setembro de 1822. Então, neste dia, 7 de setembro de 1822, foi então proclamada a independência do Brasil. Que título Dom Pedro recebeu? Dom Pedro ele recebe o título de imperador do Brasil, ou seja, ele foi o primeiro imperador que o Brasil teve. Nós temos aqui o hino da independência, não é o hino nacional, é o hino da independência, para não confundir. Esse hino foi escrito, por Evaristo Veiga. Então, essas são algumas informações que nós temos sobre a independência do Brasil.